pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa literário Do Autor ao Leitor. E esse é o nosso 7º episódio, passou muito rápido. E se você não assistiu aos outros episódios, te convido, depois que terminar de assistir esse, ir lá conferir todos os outros, porque estão incríveis. E eu quero pedir também para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ser avisado pelo YouTube sempre que um vídeo novo for publicado. E vamos começar aqui o nosso programa já com o nosso quadro Curiosidade Literária. Você sabe qual foi o primeiro livro a ser escrito do mundo? Eu vou contar para você agora nesse nosso quadro de Curiosidade Literária. O primeiro romance do mundo foi escrito por uma escritora japonesa e ela se chama Murasaki Shikibu. Acho que é assim que se pronuncia. E o nome do livro é La História de Genji. Você sabia dessa curiosidade? Vou deixar aqui passando a capa do livro para vocês conferirem. Confesso que eu não sabia, fui buscar mais sobre curiosidades e acabei descobrindo isso. Então comenta aqui, eu quero saber de você. E agora vamos para o nosso próximo quadro do programa. E esse quadro é especialmente para você que já começou a escrever um livro ou está pensando em escrever, mas deseja receber orientações, não quer passar por esse processo sozinho, porque é algo bem desafiador, que dá trabalho, né? Você construir uma história, construir personagens. E se você precisar de orientações, você pode e deve pedir ajuda. E nesse nosso quadro agora, a gente vai conhecer o Sandro Bier, que ele é do Café do Escritor, profissional maravilhoso, e ele é responsável por dar todo esse suporte para o escritor que está ali começando a escrever a sua história, em todo o processo do desenvolvimento. E agora ele vai abrir uma mentoria em grupo. Então, além de você receber orientações, você vai poder compartilhar com outros escritores na mesma situação que você e ter muito mais aí conteúdo para agregar. Então, vamos conferir no nosso quadro Conhecendo o Mercado Editorial. Olá, eu sou Sandro Bier, sou escritor, sou editor de livros há mais de 20 anos e estou lançando a minha mentoria em grupo. Uma mentoria que vai ajudar você a escrever todos os livros que você sempre sonhou. Eu sou autor também, eu sei como é isso, sou autor de 2 livros, O Alívio das Palavras e Publique Seu Próprio Livro, e eu sei como é esse processo de escrita. Muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe qual caminho tomar, e é por isso que eu criei essa mentoria. É uma mentoria em grupo, com um grupo pequeno, não são grupos grandes, mas você vai ter o meu atendimento pessoal, né, numa aula em grupo, e também um atendimento posterior com feedback do seu projeto, do texto que você estiver escrevendo. Então, a minha mentoria chama Da Inspiração à Escrita, e eu vou te passar o método que eu desenvolvi ao longo de muitos anos para que você escreva ficção e não ficção. Na verdade, você vai poder escrever qualquer tipo de livro. E isso você vai ver, vai te ajudar e muito na sua carreira de escritor, de escritora, e vai publicar, vai fazer com que você publique todos os livros que você sempre sonhou. Então, participe da minha mentoria da Inspiração à Escrita. As vagas são limitadas, as aulas são ao vivo, online, e você tem todas as informações no link abaixo, e você também precisa reservar sua vaga, porque as vagas realmente são muito limitadas. Espero você lá. Um grande abraço, até mais. Olha aí que super oportunidade. Então, se você está escrevendo seu livro, não perca tempo, comece agora mesmo a desenvolver esse livro e publicar o quanto antes. Entre em contato, eu vou deixar o link passando aqui na bio, para que vocês possam conhecer um pouco mais, ver mais detalhes sobre essa mentoria, tá? E vamos para o nosso próximo quadro, que é Dica dos Leitores. E a dica de hoje vai ser sobre como fazer uma boa resenha. Olha, gente, quero falar para vocês, influenciadores literários, né, que estão aqui, e escritores também, que uma resenha não é uma sinopse, tá? Então, uma resenha exige ali muitas outras coisas. Então, vamos saber um pouco mais da Helena, que ela é influenciadora literária, ela é formada em letras também, e a gente vai poder entender um pouco melhor qual é a estrutura correta de se fazer uma resenha. Olá, eu sou Helena, sou criadora de conteúdo e formada em letras e estou aqui hoje a convite para falar sobre resenha. Vou te dar algumas dicas para escrever uma boa resenha literária. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que a resenha ela é um gênero textual e como um gênero textual ela vai ter uma certa estrutura.
Aqui no Instagram, quando a gente faz as resenhas sobre os livros, a gente faz uma resenha crítica. Lembrando que crítica não necessariamente seja do ponto negativo, né? Pode ser tanto uma crítica positiva quanto uma negativa. E caso seja negativa, a gente sempre precisa lembrar de ser respeitoso. Nós estamos falando do trabalho de alguém, muitas vezes do livro favorito de alguém. Então, claro, é necessário, se você não gostou da leitura, levantar os pontos negativos, mas de uma maneira respeitosa. A resenha crítica, ela vai começar com uma descrição do produto, nesse caso, o livro. Você pode tanto fazer uma descrição física, né? Você colocar quantas páginas tem, quanto que foi publicado, o gênero, eu acho importante colocar, né? Que gênero literário que é. E uma breve sinopse. Por que eu falo breve? Porque muitas pessoas acabam cometendo o erro de se prolongar muito na sinopse. Então, quando você vai ver, não tem muito se a pessoa gostou ou não da leitura, tem mais contando sobre a história, sobre a narrativa. Então, claro que você precisa contar sobre o que fala o livro, mas faça isso de uma maneira breve. Eu acho que um parágrafo curto é o suficiente. E logo depois, você vem colocando as suas opiniões. E aí, o que colocar? Colocar só gostei, não gostei, é bom, não é ruim, fica muito vago. Então, coloque o porquê gostou. Você pode, por exemplo, não ter gostado porque tem um triângulo amoroso ou porque o livro não teve muita descrição. E para algumas pessoas isso é um ponto positivo na leitura. Então, por isso que precisa deixar bem específico. Sobre gatilhos, alerta de conteúdo, fica a critério colocar no começo ou no fim, mas é muito importante que coloque, certo? Durante a leitura, o que você pode fazer para contribuir para essa boa resenha? Faça anotações. Se você não gosta de anotar no livro, seja lápis ou a caneta, tenha sempre bloquinho por perto com post-its, bloquinho mesmo de papel, ou pode ser as anotações no celular, para você ir colocando que essa passagem me despertou tal sentimento, ou achei interessante a descrição dos personagens, porque aí às vezes um livro, né, seja ele longo ou não, acaba que você fica só com essa sensação, né? Eu gostei do livro, mas você não lembra o porquê, você não consegue colocar em palavras o porquê. Fazendo anotações durante a leitura, você vai ter conteúdo depois para uma boa resenha. E, de quebra, vai te fazer se concentrar mais na leitura. Quando você está, né, atento a alguma coisa para anotar, para marcar, faz com que você tenha uma leitura ativa. Então, a leitura ativa, ela contribui muito para uma boa resenha que vai ser escrita futuramente. Eu gosto muito de usar essas flags assim, ó, para ir marcando passagens importantes. Você pode fazer um color code. Eu não costumo fazer, só coloco as flags mesmo. E aí você pode ir revisitando isso na hora de escrever a resenha. E uma coisa que me ajuda muito na hora de elaborar a resenha é, caso você fosse procurar por esse livro ou por outro livro, o que te chamaria a atenção? Né? O que você gostaria de saber? O que faria você ler? Então é isso. Espero ter ajudado vocês, né? Próxima vez que forem escrever uma resenha. E agradeço o convite por estar aqui para falar sobre o assunto. E aí, vocês anotaram todas as dicas? São essenciais na hora de você fazer uma boa resenha ali para divulgar um livro na sua rede social, tá? Então, anota tudo para conferir sempre que você precisar. E agora, antes de ir para o próximo quadro, eu quero saber o que você tá achando desse programa, desse episódio. Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Agora vamos para o nosso próximo quadro deste episódio, que é o quadro Divulgue Aqui. E nesse quadro eu vou apresentar para vocês um livro e um projeto muito especial. Vou começar falando do livro, e é um livro que eu indico para todo mundo, porque é um livro que fala sobre a nossa paixão, que são as palavras. E ele se chama O Alívio das Palavras. É um livro do escritor Sandro Bier, que ele também é o mentor de escrita criativa, né, que ele já apresentou aqui a mentoria em grupo para vocês no outro quadro. Então vamos conhecer esse livro, vou deixar a capa passando aí para vocês também.
O que seria de nossas vidas sem as palavras? É por meio delas que nós nos definimos, nos identificamos e nos relacionamos com a pessoa ao lado, com alguém do outro lado do mundo ou com a leitura de um livro. Faladas, escritas ou em nossa mente, as palavras podem levar do céu ao chão, do caos à criação, da construção à destruição. O autor ilustra com momentos cruciais de sua vida o quanto as palavras o definiram como ser humano e moldaram sua personalidade e as decisões para sua caminhada. O alívio das palavras auxilia na busca pela boa utilização das palavras, dando ênfase para o leitor iniciar ou prosseguir na escrita, a construir suas próprias narrativas, definir-se por meio de suas próprias histórias, conhecimento ou contribuição para o mundo. Este livro é para você que está em busca de uma jornada de transformação, e a escrita é a ferramenta capaz de autorizar você a descobrir esse processo, pois também é forma de expressão aberta a qualquer pessoa, uma maneira de se reconhecer como ser humano, de tomar posse de sua essência e assim se conectar com algo maior em grandeza e significado. O alívio das palavras dá às palavras a importância que elas merecem, possibilita criar novas narrativas pessoais e ficcionais e proporciona uma jornada de histórias e conhecimento, conexão e compartilhamento por meio da sua ressonância com o outro. Gente, sensacional! Não tem nem o que falar mais depois dessa sinopse, né? Ela estudo para vocês sobre o que se trata esse livro. Eu já comecei a ler, tô quase no final e eu tô amando muito. Não é um livro de técnica de escrita necessariamente, tá? É um livro que vai tratar da palavra como a gente talvez nunca tenha parado para pensar. A gente já pode ter visto, ouvido, mas parar para refletir sobre tudo que a palavra representa, eu acredito que ninguém ainda fez, dessa forma que o Sandro nos propõe com esse livro. Então eu recomendo fortemente a leitura dele para vocês. Está disponível no Kindle Unlimited, então quem tiver assinatura já pode baixar agora mesmo. Depois que terminar de assistir o programa, já podem começar a ler, tá? Vou deixar o link aqui na bio também. E agora eu vou apresentar para vocês um projeto incrível que foi criado pelo escritor Rafael Coutinho, ele que é autor da série de livros O Garoto Chamado Tão de Louco, e agora ele decidiu se desafiar em um novo projeto. Esse projeto se chama As Crônicas de Neo Éden. É uma audiosérie de ficção futurista. E ele tem como pano de fundo esse projeto a abordagem questionadora e envolvente dos desafios atrelados ao uso das inteligências artificiais e seu rápido avanço na sociedade, assim como seus riscos e benefícios para toda a humanidade. Esses episódios da audiosérie estão sendo disponibilizados nas mídias sociais. Tem um perfil no Instagram, @ascronicasdeneo-eden. Vou deixar o link aqui na descrição também. E tem os episódios que estão saindo no Spotify. Então vocês podem acompanhar. E, gente, sério, tá incrível. Toda semana ele tá compartilhando um episódio. E tem bastidores também de como ele tá criando, porque é tudo com inteligência artificial. Então, assim, tá incrível. Vamos lá conferir. E depois vocês me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. E aí agora eu vou ler a sinopse para vocês, tá? E é para o público fã de distopias, tecnologias e esses temas afins. Olha só essa sinopse, galera. Neo Éden é uma das últimas comunidades prósperas da Terra, administrada por androides conscientes, autodenominados novos humanos. Lá, apenas os escolhidos pelas máquinas podem viver como cidadãos efetivos. Os demais são filhos do pecado, pessoas excluídas e perseguidas que vagam pelas ruínas de um planeta coberto de areia e destroços, resultado da catástrofe Era do Fogo. Mas nem tudo está perdido. Um grupo de rebeldes, os Ratos da Areia, desafiará o domínio das máquinas sobre Neo Éden, onde esperam encontrar mais que um lar. A verdade sobre o passado e o seu destino. Uma jornada épica e perigosa, onde o futuro da humanidade está em jogo. Serão eles capazes de reencontrar o caminho para a tão sonhada liberdade perdida? Gente, tá sensacional, assim. Não vou falar mais nada pra vocês, eu vou deixar o link aqui, vocês vão lá
e vão conferir e vão constatar o que eu tô falando, que tá realmente muito legal. Parabéns, Rafael, por mais um projeto, por se dedicar tanto aí e sucesso, né? E agora vamos para o nosso próximo e último quadro deste episódio, que é o quadro Gêneros e Subgêneros Literários. E hoje a gente vai conhecer mais subgêneros da ficção científica. Oi, eu sou Michael Rosa, escritor de ficção científica, e quero agradecer o convite da Monique, que me chamou para falar sobre os subgêneros dos meus livros. Embora eles sejam de ficção científica, gosto muito de misturar suspense e às vezes um pouquinho de terror também. Mas, falando sobre subgêneros sci-fi, um que eu gosto bastante de usar é o da biologia especulativa, que vai tratar das novas hipóteses da evolução da vida. Em A Vespa Esmeralda, eu vou usar um gene que faz com que certos indivíduos consigam projetar suas mentes para o corpo de outras pessoas. Já em O Sono dos Justos e Sobrevivência, eu vou falar sobre um simbionte que vive dentro do cérebro humano e com isso é capaz de controlar algumas das nossas funções. Em Rebanho, eu vou trazer uma espécie de evolução através de uma nova interação com esse ser simbionte que cria aí uma terceira forma de vida. Em O Sono dos Justos e Sobrevivência, eu também abordo um outro subgênero que é o chamado transrealismo. O transrealismo mistura elementos fantásticos da ficção científica com algumas questões metafísicas. Então ele vai tratar de outros níveis de realidade que estão baseados na experiência psíquica dos personagens. Aí a gente vai entrar na linha do sonho, da alucinação e dos estados alterados de consciência, sejam eles induzidos ou não. Depois a gente tem o cyberpunk e o techno-noir, que aparecem em Leon Esteve Aqui e em Uma Garrafa e Dois Copos. O cyberpunk é aquela estética bastante conhecida na ficção científica que mistura a alta tecnologia com péssima qualidade de vida, geralmente em ambientes cheios de luzes neon. O techno-noir, que aparece mais forte em Uma Garrafa e Dois Copos, vai incorporar elementos da estética noir, que era muito presente nos romances policiais lá dos anos 30, trazendo uma aura bem pessimista, bem fatalista, né? Que ficou marcado nas obras da época e também influenciou muitas obras futuras. Outros dois temas que eu trago nesses livros são a biorrobótica e a metamorfose, já que alguns dos personagens mais importantes nessas histórias são androides capazes de se transformar em qualquer pessoa. Nós temos também o pós-cyberpunk, que aparece no meu livro Colmeia de Vidro, que é uma variação do cyberpunk, onde a gente também tem alta tecnologia, mas com uma visão um pouco mais otimista, né? Quando os personagens tentam transformar a realidade ao seu redor, melhorar as condições de vida das pessoas. Nesse livro eu também falo sobre cyberespaço e sobre a imortalidade através do upload da mente. Por último, e aí não tanto como subgênero, mas como uma temática bastante utilizada na ficção científica, o meu romance temporal aborda viagem no tempo, paradoxos temporais e a criação de realidades alternativas a partir de novas linhas do tempo. Então só por aí já dá para ver que a gente pode explorar muitos outros subgêneros na ficção científica, além da invasão alienígena, viagem no espaço e daqueles que já são mais conhecidos pela maioria. Quem quiser conhecer meus livros é só acessar www.michaelrosa.com.br. Oi, meu nome é Liliane Alves, eu sou mineira de Uberlândia e eu sou autora do grupo Cyphers, que é um selo de ficção científica, junto com outros autores nacionais e independentes. Tenho 3 obras publicadas pelo selo. Das minhas publicações na ficção científica, eu poderia classificar o Poeira Espacial, por exemplo, no subgênero Space Opera, que é quando a história se passa no espaço. E também poderia classificar como realidades alternativas, porque o personagem principal, ele visita o grande salão do Si, que é um lugar onde ele vê tudo que poderia acontecer, tudo que poderia ter acontecido na vida dele, em todas as decisões que ele teve que tomar. Se ele dissesse sim, aí aconteceria tal coisa. Se ele dissesse não, aconteceria outra coisa. Então ele vê todas as bifurcações, né? Todas as possibilidades, todos os acontecimentos, e por isso as realidades alternativas. O Limbo, ele está classificado como horror, sci-fi, né? Ficção científica com horror, porque tem alguns elementos
bem descritivos ali, tem bastante sangue, queimadura, como eu disse, claustrofobia, tem muitos gatilhos que é interessante a pessoa ler e se atentar, né, antes de ler o livro todo. E tem os meus contos nas antologias Cyphers, no volume 1, né, a coletânea volume 1, o meu conto se encaixa no subgênero Viagem no Tempo. E na antologia 2 tem também Viagem no Tempo, mas no subgênero Histórias Alternativas, isso. É como se algo na história do Brasil tivesse sido diferente e então as coisas hoje em dia, por exemplo, seriam outras. Então é mais ou menos isso. Oi pessoal, eu sou a Elita, sou escritora de ficção científica pelo selo Cyphers e tenho diversos contos e livros publicados. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada subgênero dos meus livros de ficção científica. O Pangeia é uma distopia com space opera. O Nibiru é uma space opera. O Paralelos é sobre realidade alternativa. O Inesquecível é sáfico e é também cyberpunk. Deus Máquina é sáfico, cyberpunk e também tem um pouquinho de invasão alienígena. Sonhos Translúcidos tem um pouquinho de hot e também é uma distopia. Da antologia dos Cyphers é um cyberpunk. Dessa antologia de contos de uma mulher só é a invasão alienígena e também cyberpunk. Essa história aqui é um cyberpunk. Essa tem um pouquinho de cyberpunk, mas também tem um pouquinho de Revolução das Máquinas. O conto e a antologia aqui é uma distopia. O conto e a antologia é um steampunk. E por fim, esse aqui, ele é também uma distopia. Gente, eu amei conhecer mais subgêneros da ficção científica e eu estou impressionada do quanto a nossa literatura é vasta, né? Porque a gente vê um gênero literário e às vezes a gente não imagina que existem inúmeras possibilidades de se trabalhar, de desenvolver uma história naquele gênero. Inclusive, já tem outro episódio aqui do programa que eu trouxe esse quadro e esse gênero, ficção científica, e vocês puderam conhecer os subgêneros, e agora eu trouxe mais. E assim, ainda tem muitos outros que eu pretendo trazer nos próximos episódios. Então, é isso, o nosso programa fica por aqui. Agradeço a todos que participaram dos nossos quadros, compartilhando experiência, trazendo contribuição aqui para o nosso programa. E a todos vocês que nos acompanham, que assistem, que comentam, que compartilham, que nos apoiam aqui a continuar, que amam a literatura, tá? Eu aguardo vocês no próximo episódio.